Em algum momento da sua vida você já deve ter escutado a frase: o Brasil é o país do futebol. E isso não é de se surpreender, afinal, é o único país do mundo com 5 Copas do Mundo. Um feito tão insano que só pode ter sido conquistado por um país que revelou tantos jogadores lendários para a história do futebol mundial. Quando se olha para a lista dos maiores jogadores de todos os tempos, dificilmente não se encontram brasileiros. Pelé, Garrincha e Zico são alguns nomes que, além de serem ídolos nacionais, brilharam por aqui vestindo outras cores. Pelé e Santos são sinônimos. Garrincha não é muito diferente com o Botafogo. E o Zico é a cara do Flamengo. Jogadores que tiveram seus auges atuando no Brasil e se tornaram ídolos históricos de seus respectivos clubes. E é claro que na época, o Brasil tinha os melhores times do mundo, mantendo o talento então tricampeão mundial dentro de casa. Mas como que ocorreu essa mudança? Como que os melhores jogadores nascidos no Brasil foram parar nas ligas estrangeiras e, consequentemente, as ligas estrangeiras ficaram mais fortes do que a Liga Brasileira. Hoje é de conhecimento geral a distância entre o Brasileirão e a Premier League da Inglaterra ou a La Liga da Espanha, sendo comum ver jovens brasileiros com o sonho de jogar na Europa. Mas nem sempre foi assim. Foi um amontoado de pequenas coisas que fez com que o futebol brasileiro de clubes comesse poeira para o do velho continente. O Brasil é o único país do mundo com 12 clubes de futebol gigantes. Nenhum outro campeonato no planeta chega perto. Na Espanha, são 2 clubes gigantes com o Atlético de Madrid correndo por fora. Na França e Alemanha, a liga é dominada por um único clube, com outros mais distantes. Na Itália, são 3 gigantes, caso você queira ser um pouco mais generoso, entram outros 3 também. A Inglaterra é a que mais se aproxima, com seu tradicional Big Six, que só chega na metade do número do Brasil. Pensa comigo, em que universo que algum país europeu teria 12 campeões diferentes da Champions, como o Brasil tem na Libertadores? E apesar disso ser a grande força do futebol brasileiro, eu, você e todos que acompanhamos o Brasileirão amamos a liga justamente por conta dessa competitividade e imprevisibilidade, isso também acaba sendo o maior revés da liga. Como qualquer coisa no mundo, o dinheiro manda no futebol. Com 12 clubes tendo uma torcida que acredita fielmente que seus clubes têm que ser campeão todos os anos, as diretorias caem, ou então caíam, na falsa sensação de que daria para fazer isso, montando times fortes e gastando além do orçamento para tal. Acontece que, caso em dado ano nenhum outro clube fora dos 12 grandes consiga ficar na frente de algum deles na tabela, ou seja, os 12 grandes sejam os 12 primeiros do campeonato, o que já é muito utópico, só um deles se sagra campeão. Então, ainda terão outros 11 clubes que não foram campeões brasileiros. 2 deles na parte de baixo da tabela, inclusive, fazendo não só com que a sua torcida fique extremamente frustrada com o suposto fracasso desportivo, mas também afundando o clube em dívidas. Dívidas essas que se tornaram sobrenome dos grandes clubes brasileiros. Todo clube de futebol, assim como uma empresa, tem suas receitas e despesas. Cada liga decide como, para quem e por quanto venderá o seu produto, repassando aos clubes que jogam em sua liga o valor. Na Inglaterra, o valor é repassado exclusivamente de acordo com a colocação final do clube no campeonato, com o campeão recebendo apenas 1,6 vezes mais do que o lanterna. No Brasileirão, funciona um pouco diferente. Sem ser baseado somente na colocação, o Flamengo, clube que mais faturou com direitos de transmissão, arrecadou 454 milhões de reais no ano de 2024. O segundo colocado na lista, Corinthians, recebeu 295 milhões de reais, praticamente a diferença proporcional entre o campeão e o lanterna da Liga Inglesa. Quando comparamos o Flamengo com os clubes rebaixados de 2024, a diferença chega a quase 10 vezes mais. Na Itália, a diferença de arrecadamento entre o campeão e o lanterna é de 3,22 vezes mais. Na Alemanha, 2,65 vezes. Após conversas visando diminuir a diferença brasileira para 3,5 vezes, a mesma que acontece lá na Liga Espanhola, essa foi a reação de BAP, presidente do Flamengo. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Na temporada de 2023-2024, Sheffield United ficou na última posição da Premier League, sendo rebaixado. O clube inglês faturou 109,7 milhões de libras, cerca de 787 milhões de reais na conversão da época. O Botafogo, no mesmo 2024, se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Se adicionarmos os valores de premiação conquistados também na Copa do Brasil e na Copa Intercontinental, o Botafogo recebeu um total de
261 milhões de reais, menos de um terço do que o Lanterna da Premier League. Essa diferença faz com que o Sunderland, recém-promovido à Premier League, possa gastar 155 milhões de euros em reforços antes mesmo de estrear na primeira divisão. Esses números absurdos só escancaram que o modelo é necessário e foi muito visionário para a época, porque o que o Brasil está querendo mudar hoje, a Inglaterra já fez há 32 anos atrás, em 1993, quando eles se separaram da FA, uma espécie de CBF inglesa, para criarem a Premier League. E foi nessa criação que os clubes concordaram em tratar a sua competição como um produto, para assim poderem crescer todos juntos. Uma dessas mudanças foi a distribuição das receitas de transmissão. Se quem está do outro lado acha que só vai haver liga se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. E foi em uma atitude idiota que Liverpool e Manchester United, que atraem muito mais público e geram muito mais receitas para a liga do que os pequenos clubes ingleses, entraram em um acordo para a criação da Premier League, aceitando diminuir a diferença proporcional e inicialmente sofrer um impacto em suas receitas para, no longo prazo, ganhar mais. Os direitos de transmissão do Brasileirão são vendidos por cerca de 3 bilhões de reais, os da Premier por cerca de 26 bi, com mais dinheiro vindo do mercado internacional do que do mercado interno, uma realidade muito fora do Brasil, que é financiado quase 100% pelo consumidor local. É com isso que o Brasileirão compete. Mas como que o futebol inglês se tornou tão popular mundo afora? Foi com um relatório chamado de Taylor Report, de Peter Murray Taylor, cidadão de Newcastle. Nele, ele relatava os principais problemas da liga inglesa. Em resumo, ele buscava mais organização e padronização para a competição, que na época era marcada pela violência e não era nem de perto a maior liga do mundo como é hoje. O resultado disso tudo é evidente, basta apenas você ligar a sua TV. Essa é uma foto com os jogos dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro como mandantes. Já essa é uma dos 20 times da Premier League. Sentiu a diferença? São pequenos detalhes como o gramado, torcedores perto do campo e qualidade da transmissão que fazem com que o produto em geral seja mais atrativo, atraindo mais pessoas, globalizando a marca e atraindo investidores externos. Lá atrás, em 1993, junto à criação da liga, veio a possibilidade de investimentos externos aos clubes ingleses, que hoje são uma marca registrada na liga inglesa. Todos os 20 times da Premier League têm donos que investem nos seus clubes, sendo 17 deles estrangeiros, injetando valores completamente irreais e, você gostando ou não, trazendo resultado. No Brasil, a lei da SAF só foi aprovada em 2021 e a entrada de investidores ainda engatinha, apesar de haver algum sucesso precoce, principalmente auxiliando clubes afundados em dívidas e adquirindo-os por um preço relativamente barato, justamente por conta dessas dívidas já acumuladas. Hoje, o futebol masculino brasileiro conta com 4 divisões nacionais: a Série A, sendo a elite nacional com 20 clubes, a Série B, também com 20 clubes, a Série C, repetindo os 20 clubes da A e da B, e a Série D, que conta com 64 equipes, totalizando 124 times em divisões nacionais. Acontece que todos os anos essas equipes mudam. As vagas para os campeonatos nacionais são distribuídas pelas federações estaduais, através do campeonato estadual, onde os melhores times sem divisão nacional conquistam essas vagas. Em São Paulo, por exemplo, chega-se a ter 5 divisões estaduais, enquanto estados como Amapá ou Amazonas só têm a primeira divisão. Dentro do sistema de futebol brasileiro, existem 882 clubes. O presidente da CBF, Samir Chaudhry, anunciou neste ano algumas mudanças estruturais para o futebol brasileiro. Elas começarão a valer já no ano que vem, e dentre elas está o aumento do número de clubes na Série D, saindo de 64 para 96 clubes. A Série C também aumentará, saindo dos 20, chegando aos 28 clubes em 2028. No total, o Brasil sai de 124 equipes com divisão e calendário nacional para 164, um aumento de 40 clubes. Por outro prisma, quando olhamos para esse crescimento de forma proporcional, houve um aumento de apenas 4,5% em relação ao total de clubes do país. Para entender como funciona fora do Brasil, conversei com Camille Kenzie, jovem inglês que criou um clube de futebol com apenas 18 anos de idade. The way it works in the English football pyramid is you have obviously the Premier League, Championship, League One, League Two. That's the top four. After League Two, there's steps. So National League is step one,
National League North and South, step 2, all the way down to step 9. Step 9 doesn't really count as sort of a Sunday league. So step 8 really is where it starts getting very competitive. Caso você não tenha entendido muito bem, não tem problema, porque eu te explico. No Brasil, existem 882 clubes e 882 clubes profissionais, enquanto na Inglaterra são mais de 5.000 clubes. E desses 5.000, só 92 têm a obrigação de serem profissionais, os 92 das 4 primeiras divisões. Um sistema de futebol dessa maneira dá oportunidade para pessoas como o Camil, que só tem 18 anos, criar um clube e jogar no mesmo sistema que joga Arsenal, Manchester United e Liverpool. It's a lot of clubs just run by their friends. So if you want to Yeah. play, you can play. The football culture is very, very welcoming in England. Having the excitement and the potential to go from step 8 to step 5, then go on a cup run, as you said, it would be amazing. Mas como que funciona para criar um clube aqui no Brasil? Eu fui no site da Federação Catarinense para mostrar para vocês. Primeiro, você precisa se filiar à federação do seu estado e também à CBF. Quando você vai na aba de competições e filiação de clube novo, você se depara logo de cara com uma taxa de R$ 400 mil para a federação e 500 salários mínimos para a CBF. Isso são só os 2 primeiros tópicos. Mais de R$ 1 milhão que você tem que pagar logo de entrada. Talvez o que está, vamos falar assim, por trás do campo seja a parte mais difícil, né? Você precisa pagar uma taxa de profissionalização para a Federação Catarinense de Futebol, que é um valor altíssimo, e é um dispêndio financeiro muito grande. E quando você parte para o futebol profissional, a primeira questão é a estruturação da parte administrativa. Não é somente pegar um time e colocar em campo. Então a gente teve que, primeiro, vamos lá, para disputar o primeiro campeonato, sendo bem prático, a gente precisou contratar atletas. Para contratar atletas, nós devemos ter, no mínimo, um departamento jurídico que formule os contratos. Então, tudo isso a gente precisou colocar para dentro do clube. O Caravaggio é de 1970, um clube tradicional de Nova Venezia, Santa Catarina. Ele atuava no futebol amador e, em 2021, fez a transição para o futebol profissional. A gente se colocou numa situação, naquele momento onde a estrutura do Caravaggio Futebol Clube, enquanto time, enquanto clube, era muito grande para o futebol amador, em compensação era diminuta e muito pequeno para o futebol profissional. A virada se deu nisso, talvez uma necessidade do clube, uma situação econômica até confortável, e ficamos muito grande para ser amador. E aí, quando a gente foi profissional, foi solicitada uma assembleia lá no clube dos conselheiros, e já te adianto que não foi unanimidade, não. A questão de a gente ir para o profissional. The registration process took me about 2 months. I had to do in-person interviews. I had to pay £500 deposit. And for me, I was still 18, as an 18-year-old kid starting a new club, and you see £500 deposits, in-person meetings, that you feel much older than you really are. E foi com essa facilidade que Camil criou o Wilston Lane em 2023. O clube só funciona por conta dele, tendo que tirar do próprio bolso para sustentar as atividades. Na nossa conversa, ele também me contou sobre suas funções dentro do clube e o que o motivou a seguir essa ideia. Mostly all I do is just do the admin, get the payments done, and make sure everything's good for match day. There's times, because obviously it's amateur, there's times that maybe we have 12, 13 players as opposed to our 16 that we need. And I have to now come in and play, or our manager's unavailable, and now I have to come in and manage. And it's just really exciting. And to me, I just love it because it's my creation, it's my club. So playing, I'll die for the club. Managing, I'll throw my voice out for the club. And funnily enough, I had to do that last week. Me and my friend took the game to manage because our manager wasn't in, and we had to coach and manage against our rivals. Ever since I was young, I love football, blah, blah, blah. I know everyone says that, but ever since I was young, obviously I had a passion for football. Growing up in London, it's this country's main sport. But I just felt like there was something extra I could do in the football world. I just knew I wasn't going to make it professional. Obviously, you have to be 1 in a million. I was all right, but nowhere near the level to make it professional. And I just felt like surely there's a way to get involved, and to make, because obviously I come from Camden. Camden is a heavily crime populated area with knife crime, theft, robberies. So a lot of the youth in Camden, they don't really get too many opportunities, to play good football.
So for my club to sort of represent the Camden name alongside another club called Camden United, I've just got the chance to get some boys that grew up the way I did to now be playing good football and take them to Rayo Vallecano, which I wish I had that experience when I was 18, 19, 20, or even now I wish I could do that with another club, go travel to play Vallecano. Sim, você não escutou direito. O Houston Lane, clube amador da Inglaterra, jogou contra o Rayo Vallecano. Caso você não conheça, é um clube muito tradicional de Madrid, na Espanha, que joga a primeira divisão profissional do país. So what I do is I go on the third division, fourth division in Spain, and I'd messaged 50, 60 clubs that play in the third and fourth division. And the only club that answered me back was Rayo Vallecano's under 23s. And they said, "Hi, sounds great. Talk to our manager." So I'm going back and forth now with a Spanish manager. My Spanish is all right, but when it comes to texting, I can't text. So I'm on Google Translate for 2 weeks, just trying to get this fixture sorted. One thing that sort of shook the fixture was a €2,000 friendly fee, which is what some professional clubs do when other teams come over. So now obviously the players have to split that. But after that fee was paid, the fixture was confirmed. And yeah, everyone was really excited to play a La Liga team. And their goalkeeper was on the bench in the Conference League literally 2 weeks ago. So in Europe. And he played against us, which is amazing. Enquanto na Inglaterra clubes têm oportunidades como essa e jogam no mesmo sistema que os times da Premier League, no Brasil, a situação do futebol amador é um pouco diferente. Esse é o Metropolitano, clube de Nova Veneza, que é rival do Caravaggio, mas eles optaram por seguir no futebol amador. Então eu conversei com o ex-presidente do clube, Christian, para entender um pouquinho como funciona. Metrô e Caravaggio tiveram uma rivalidade antiga, sempre teve. E eu acho que o futebol amador, o futebol em si, ele se alimenta de rivalidade. É o que eu sempre falo, o que seria do Inter sem o Grêmio sem o Inter. E o Caravaggio, quando foi para o profissional, isso eu não estou inventando, foi o presidente da época que me falou, não era o Vitor, era o Samuel, ele falou, a gente jurava que o Metrô ia para o profissional também, só na época eu era o presidente, hoje não sou mais, né? Enquanto eu for presidente, eu não vou por esse caminho, porque eu acho que o Metrô, prefiro ele forte no amador do que ser um coadjuvante no profissional. Sempre usei essa frase, foi bastante criticada até por alguns na cidade, mas eu acho que o Metropolitano no amador, ele a nível estadual, ele é respeitado, ele é um dos principais clubes do estado, a gente é sempre um ator principal, a gente não é um coadjuvante, mas eu acho que é uma barreira que dificulta muito o amador querer ir profissional, porque é caro e não existe a gente não sente o incentivo por parte da federação. O Caravaggio foi alcançando tudo o que era possível dentro do esporte amador. Vamos ficar dentro do espectro amador. Foi campeão da Liga Atlética da região Criciúmense. Depois ele ganhou a Copa Sul, que seria a fase regional do estadual. Depois ele ganhou o campeonato estadual de amadores. E depois ele ganhou a Copa Sul brasileira de amadores. E depois acabou. Não existe uma teia onde, então agora nós vamos jogar contra os campeões, sei lá, do Nordeste do Brasil. Eu acho que essa questão a CBF poderia trazer para o escopo dela. Tu é campeão sul-brasileiro de futebol amador, isso te dá o direito de jogar a 6ª divisão dos profissionais, com a logística paga pela CBF. Então, eu acho que se fosse o sistema inglês, como citasse anteriormente, eu acho que facilitaria esse desejo dos clubes amadores se tornarem profissionais, que hoje a gente vê o inverso, vários clubes que são profissionais voltando para o amador. Um dos maiores problemas do futebol brasileiro está em seu calendário e número de jogos. Em 2024, 20 dos 21 clubes que mais jogaram no mundo eram da Série A do Campeonato Brasileiro. Em uma tentativa de diminuir a carga de jogos, a CBF alterou o número de partidas dos campeonatos estaduais, diminuindo de 16 datas para 11. Isso ajuda os times com divisão nacional. Mas e os que não têm? Do que eu entendo? Os estaduais vão acabar ou morrer a médio prazo, só não deram a notícia ainda para os clubes, mas já está claro que os estaduais vão acabar. Como é que um campeonato estadual vai ter 11 datas? Isso aí nem... Daqui a pouco vai virar um torneio de escola, de jogar em 3 datas a final. O grande problema do futebol brasileiro que a gente vê no futebol profissional é que eles jogam 2, 3 meses por ano e depois ficam sem calendário para jogar. Tu tens que botar uma cenourinha ali na frente para que os clubes enxerguem uma possibilidade. Porque agora, dentro desse sistema de participação, por exemplo, a Série B do ano que vem, que é a realidade do Caravaggio Futebol Clube, qual é a cenourinha? É subir para a Série A? Para quê? Para jogar 11 jogos? 5 jogos em casa e dia 28 de fevereiro acabar o ano?
Então, essa é a questão que a CBF precisa olhar com carinho, sob o ponto de vista de reduzir, a não ser que seja isso que eles querem, reduzir o número de clubes profissionais do Brasil, mas aí nós estamos falando de desemprego, estamos falando de ir contra a economia popular. Porque do jeito que está, eu já falei, me cobre, vai diminuir o número de clubes e vai sobrar somente os que têm competição nacional. Quem não tem calendário nacional vai fazer o quê? Campeonato de canastra? O principal problema do atual sistema do futebol brasileiro é que os times que saem do amador, além de terem que pagar taxas absurdas, se profissionalizar e mudar totalmente a estrutura do seu clube, ainda têm que chegar até a primeira divisão estadual disputando com times que já têm calendário nacional, para aí sim ter uma chance de entrar na divisão nacional. Isso atrapalha todo o funcionamento e toda a progressão do clube, diferente da Inglaterra, que o clube nasce amador, vai subindo aos poucos e conforme avança na pirâmide esportiva, aí sim ele vai melhorando sua estrutura, vai chegando nas condições profissionais e o processo acontece muito mais naturalmente, de forma progressiva. Agora começou uma Série D já maior por causa desse berro, e por isso que eu falei, sou a favor do que o presidente novo da CBF fez, foi um movimento interessante, mas eu acho que ele está no mínimo, uns 50 anos atrasado. Tem que criar a quinta e a sexta divisão urgente, porque senão o futebol brasileiro vai passar dos teus que tu falou, 800 clubes, para somente os que têm competição nacional. Me cobre lá na frente. A gente acha que já é feito de uma forma para evitar que os clubes se profissionalizem. Se o Metropolitano hoje, o Metropolitano tem, a gente até fala que tem uma estrutura acima do normal para futebol amador. Mas vamos pegar qualquer clube. Tu foi campeão estadual hoje. Fomos campeões aqui no amador, campeão amador estadual durante 2 anos seguidos, que seja. Aí tu diz, não, acho que a gente quer ser profissional. Tá, deposita aqui 1 milhão e pouco na conta da federação e já começa por ali, sabe? Aí tu já começa nessa barreira. Eu acho que falta muito incentivo. Deveria ser aquela, como falou, algo. Ó, tu classificou, ganhou futebol amador aqui, tu tem direito a entrar na Série C do ano que vem. Tu não precisa pagar a taxa aqui, sabe? Fazer níveis para ir subindo. Que eu acho que vai caminhar para isso. Só que nós estamos 50 anos atrasados. Hoje, um clube igual o Caravaggio, o que deveria acontecer? Ele era campeão catarinense do Amador, ele ia ser classificado para jogar o campeonato da 7ª divisão, depois ele ia jogar o da 6ª, depois ele ia jogar o da 5ª, aí a partir da 5ª tinha que profissionalizar. Ia ser um trabalho automático, ele ia se profissionalizar, só que ele já ia dentro da estrutura da CBF. Um time que tem, falo seguramente, estrutura para jogar um sul brasileiro amador, tranquilamente ele já está num nível de organização que, se ele entrar numa 6ª divisão do Nacional, ele já vai estar sabendo do que precisa ser feito. Além das ligas, o Brasil também tem sua Copa. Vendida como a competição mais democrática, a Copa do Brasil talvez seja o contrário disso. Atualmente são 92 clubes na competição. Com a mudança de Samir Chaud, passaram a ser 128. Em ambos os casos, menos times que os clubes com divisão nacional. Quem dirá os profissionais? Na Inglaterra, só de clubes oriundos da 9ª divisão, existem mais do que o dobro dos participantes inteiros da Copa do Brasil. É ridículo você privar clubes de participar da Copa quando eles contam com estrutura e vontade de participar dela. Ainda mais com a saúde financeira que a CBF tem para custear viagens e pagar premiações. Não faz sentido. No novo modelo, os 20 clubes da Série A entrarão na 5ª fase, se juntando aos 12 remanescentes das fases iniciais, jogando 4 confrontos de ida e volta até chegar à final. Além de praticamente minar as chances dos clubes menores e quase tirar as oportunidades de um clube pequeno faturar ao jogar contra um grande, a mudança também falha no que se propõe ao manter os confrontos de ida e volta. Porque colocar os times da Série A mais à frente na competição, mas manter a ida e volta, só tem pontos negativos. Caso fosse como é nos países europeus, onde os clubes maiores entram antes e é em formato de jogo único, onde o mando é sorteado e a receita é dividida, veríamos mais surpresas, um calendário bem menos entupido e uma Copa mais democrática. Me, next season, we would definitely like to go straight into step 8. To go from step 8 to step 5, and step 5 is when you can start entering the FA Cups, would take years, and I'm talking decades, maybe 10, 20, 30 years. I always think about that. I always think about FA Cup, 3rd round, Emirates Stadium, Arsenal, Euston. Honestly, I can forget Arsenal there. I'm all Euston till I die in that game. There's no way I'm looking back from my club. I just can imagine my family in the stands, but it's a long, long time away. I don't even know if it's possible, but
that's what I want to work towards. But in that moment, I would be the proudest guy in the world if we played Arsenal or any Premier League team. Esse é um gráfico com as 10 maiores ligas da Europa. Cada estrelinha representa um campeonato. Quanto mais para cima um time está, maior a taxa de estrangeiros na sua competição. A estrelinha mais para cima é a Liga Portugal, que tem 69,5% de estrangeiros. A liga com a menor taxa percentual de estrangeiros é a Liga Russa, e dá para entender, já que o país está em guerra, com 39%. Se não, seria a La Liga, que tem 43,3%, que também lidera na horizontal. Quanto mais para a direita a liga está, maior o valor dela, com a italiana e a espanhola passando dos 5 bilhões de euros. Mas se você olhou esse gráfico por um bom tempo, você já deve ter percebido que só tem 9 estrelinhas. Isso é porque a Premier League está em outra atmosfera, com mais de 12 bilhões de valor e 70% de jogadores estrangeiros. E você pode se perguntar onde que entraria o Brasileirão nessa tabela. E eu te mostro. Com só 23,3% de taxa de estrangeiros, o Brasil vive outra realidade ao futebol europeu. Mesmo que ainda seja pouco, o número de estrangeiros no Brasil sobe ano após ano. Mas tem quem não goste disso. Achar que o número de jogadores brasileiros diminuirá é ser leviano. Caso não haja espaço para eles jogarem aqui, o mercado internacional sempre é bem-vindo, ainda mais com o mundo globalizado do jeito que está. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. O Brasil é o país do mundo com mais jogadores atuando no exterior, o país com o maior número de gols na Champions League, competição europeia. O que justifica aceitar a exportação, porém não a importação de talento, senão o preconceito ou o saudosismo. São muitas as coisas que precisam mudar no futebol brasileiro. Isso eu falo desde os mínimos detalhes mesmo, como a liga e os jogadores licenciados no próprio videogame. Desde que o FIFA, ou EAFC, como preferir chamar, adicionou as mulheres no jogo, a popularidade da modalidade só cresceu. Pode parecer bobo, mas a marca se beneficiaria muito disso. Crianças ao redor do mundo jogando com clubes e jogadores daqui podem ser futuros consumidores da liga, exatamente como acontece com as crianças brasileiras e os clubes europeus. Não existe justificativa plausível que me convença que a Liga Indiana e a quarta divisão inglesa estejam licenciadas e o Brasileirão não. A Lei Pelé precisa se adequar. Hoje, o Brasil tem em suas mãos um produto único. Se bem apresentado, o potencial de exportação do campeonato é real. A prova disso é que após o Super Mundial, a Libra, junto à Liga Forte União, menos o Flamengo, venderam os direitos de transmissão do Brasil para o Reino Unido pela primeira vez na história, mostrando que, mesmo que ainda baixa, essa demanda é real. E por mais que eu possa seguir falando dos problemas e possibilidades do futebol brasileiro até amanhã, eu acho que já tá de bom tamanho, né? E você? Comenta aí o que você faria de diferente e quais as suas perspectivas futuras para o futuro do futebol brasileiro. Eu sou o Caio e agradeço demais se você assistiu até aqui. Valeu!